Ai, meninas, como eu tenho atendido mães com dor na amamentação e como eu tenho atendido bebês com alterações de freios orais, disfunções orais, meu Deus, tá, sabe? Algo assim, ó. E eu vou dizer pra vocês, não deixem o troço piorar. Se na primeira semana tá difícil, tá doendo, tentou ajustar a posição, tentou ajustar a pega, viu que não conseguiu, segue com dor, quanto antes a gente resolver melhor. Porque olha a diferença de bebês que a gente começa desde o início já a tratar, né? Na primeira semana, quando a gente faz algum diagnóstico, assim, de alguma alteração oral, é gritante. Quando o bebê fica uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, com a mãe sentindo dor e com padrão inadequado de sucção, para reverter, demora, e daí a mãe já tá sofrida daquele tempo que não aguenta mais sofrer com a amamentação. Então, quando a gente chega para começar a intervir para melhorar a situação, quando a gente faz diagnóstico, né, vamos lá, agora a gente vai reverter, demora mais para reverter. E aí a mãe muitas vezes já não tá tolerante mais a esse processo, já tá pensando em desistir, sabe? Então, quanto antes vocês identificarem que não tá legal, que tem alguma coisa ali, né? O feeling de vocês também é muito importante, né, meninas? Mãe tem feeling. Tem aquele instinto de que algo não tá indo bem, sabe? Por mais que daqui a pouco venha uma pessoa e diga, não, doeu normal, não, isso é normal, vai passar, não, tá tudo bem, ou não, teu filho tá mamando bem. E sabe aquele feeling, o sexto sentido que existe, muitas vezes é abafado, porque tem muitas pessoas ao redor falando e aí a mãe fica confusa, né? Quando acontecer isso, sabe, de vocês tiverem alguma dúvida, ficar pensando, meu Deus, mas eu acho que não tá certo, eu acho que pode melhorar, eu acho que tem alguma coisa, e vier alguém dizer, não, tá tudo certo, mas o feeling, o instinto continuar falando que não, meninas, ele é forte, viu? Feeling de mãe, instinto de mãe não falha. Então, sempre que tiver alguma situação que tá assim, sabe, meu Deus, vamos lá, vamos buscar ajuda, não esperem o troço piorar, sabe, porque às vezes um probleminha pequeno se torna um problemão gigantão e que muitas vezes não é possível reverter, muitas vezes, né, a mãe já desiste, porque sofrimento na amamentação tem que ser bom para as duas partes, para a mãe e para o bebê. A amamentação é uma via de mão dupla. Quando para uma das duas partes não tá legal, não adianta forçar. Tem que investigar, tem que ver o que tá acontecendo, tem que melhorar. E às vezes, assim, né? Dependendo da situação, vira página com louvor, sabe? Eu penso assim, né? Vamos lá, se não tá bom, o que adianta prejudicar o vínculo também, né? Deixa eu ver o que tem de perguntas aqui. Vê aqui. Estou grávida, diz a Marília. No meu outro filho tive que dar complemento. O que fazer para não precisar dar complemento? Marília, a primeira coisa é a informação, né? O conhecimento, tá? Eu não sei qual é o motivo que tu teve que dar complemento, né? Mas a gente consegue evitar muito complemento desnecessário com conhecimento e informação. E ajuda de consultora de amamentação qualificada, tá? De profissional experiente, de profissional. Queria dizer uma coisa aqui também, tá? Quando vocês forem contratar alguma consultora de qualquer profissional, né? Mas eu vou falar aqui da minha área, né? Procurem saber qual é a formação desse profissional, de onde vem, qual é a experiência, né? Enfim, o que vocês puderem levantar de informações para conhecer esse profissional. Vocês sabem que a consultoria em amamentação é uma profissão não reconhecida, não regulamentada aqui no Brasil e em outros países do mundo também. Então, tem muito profissional que não tem o mínimo para atuação, já sai fazendo atendimento só com a sua experiência e com um cursinho super, super básico, né? Então, se informem, tá, meninas? Então, para evitar não precisar dar complemento, né, Marília? A gente precisa de informação, tá? Amamentação em livre demanda, sem bicos artificiais no início da amamentação, principalmente, né? A técnica correta, posicionamento, pega, sucção, estar confiante, né? Conseguir descansar dentro do possível. Tem várias questões que a gente consegue evitar o complemento, tá? Eu não sei se tem alguma questão, às vezes não é possível, às vezes tem questões maternas que
impedem a amamentação exclusiva, né? Às vezes tem questões do bebê, então assim, te sugiro que quanto antes tu te, né, informar de todo o conhecimento que tu puder e buscar ajuda precocemente, mas maiores são as chances de evitar o uso do complemento, tá? Posição certa, mas abrir a boca já de cara tá difícil. A Vivi. No decorrer da mamada vai, mas sempre começa doendo. Como melhorar? Tá, entendi, Vivi. O início da mamada é muito dolorido e depois vai aliviando, né? Então, assim, no início da mamada, tu precisa estimular o reflexo de abertura da boca do bebê, do teu bebê, tá? Pra ele abrir um bocão bem grande e assim tu dá o seio e a pega iniciar na areola, tá? Se tu percebe que teu bebê não abre muito a boca, pega de boquinha fechada, tu estimula, mas não abre, ou engata com a boquinha aberta, escorrega por mamilo, tem algumas questões relacionadas a esse comportamento para facilitar, né, o início do engate, né? Tá? Então a primeira coisa que tu tem que certificar que a posição tá certa, tá? Evitar o uso de chupeta e mamadeira, porque faz o bebezinho fechar a boquinha na hora de engatar, tá? Não sei se teu bebê já foi avaliado, né? Mas se no decorrer da mamada melhora esse padrão, possivelmente é porque o início, talvez tu não tá conseguindo pegar o bocão ou estimular certinho o bocão dele, né? Dá pra ficar com o mamilo também parado, dá pra passar como um pincel, não sei como tu tem feito, né? Mas eu gosto de ensinar de pegar o seio assim, ó, pode ser, mas bem aberto, tá? Tesoura bem aberta ou um C bem lá atrás, tá? Não pode pegar a tesourinha aqui na frente e apertar, porque senão pode diminuir o fluxo, né? Só para dar um apoio bem atrás, ou um C na posição tradicional, e aí passa o mamilo aqui, ó, na boquinha do bebê, como se fosse um pincelzinho, ou deixa aqui, ó, o mamilo meio paradinho aqui assim, ó, no lábiozinho superior. Daqui a pouco ele vai abrir o bocão e aí tu pode deslizar o mamilo para dentro da boquinha ou, né, colocar rapidamente. Tem que pegar o tempo do bocão, mas é um trabalhinho que tem que ser feito, porque senão o bebê vem de boquinha, começa a pega pelo mamilo, até avançar para a areola demora um tempinho e dói, né? Geralmente a maior causa de dor no início da mamada, que depois alivia, é porque o bebê não tá fazendo o bocão, né? A mãe não tá sabendo também estimular. Alguns bebês vêm facinho de bocão, outros bebês demoram, né? Precisam ser estimulados a fazer esse reflexo para engatar na pega, tá? Para engatar na areola, não na pega, para engatar na areola de boca bem aberta. Então tem que fazer esse treininho, tem que ter paciência também, porque se o bebê não faz, ele precisa ser ensinado a fazer. E às vezes tu bota o mamilo aqui e o bebê fica só lambendo, sabe? Outra coisa, em vez de deixar o mamilo parado também, afasta, aproxima ele, dá uma passadinha, continua lambendo, afasta de novo, vai lá, dá uma tocadinha, bota um pouquinho de leite, extrai um pouquinho de leite antes do bebê, né? De colocar o bebê para fazer a pega, né? Ele vai sentir o cheirinho, o gostinho e vai estimulando aqui, ó, vai passando nos labiozinhos, até obter um bocão. E aí tem que ser rápida, tá? Porque se perder o bocão, tem que esperar de novo, né? Se o bebê já tá brabo, fica mais difícil. Também pegar ele com menos fome, menos desesperado é uma boa estratégia, tá, Vivi? E é treino, tem que ter paciência mesmo, porque tem bebê que demora a dar o bocão, mas conforme a mãe vai treinando e vai ensinando o bebê, rapidinho eles já vêm de bocão grande, tá? Esse bocão, por que se espera esse bocão, né? Primeiro, para engatar, pega já na areola. Mas também quando o bebê é estimulado a fazer esse bocão bem grande, né? O reflexo da abertura da boca, né? Quando a gente estimula ou a gente espera o bebezinho fazer esse reflexo, ele prepara toda a estrutura oral para fazer a pega, tá? Então, primeiro sempre posição, né? Depois, a mira do mamilo aqui no labiozinho superior e estimular esse reflexo. O que o bebê faz quando ele faz o bocão? Ele relaxa toda essa musculatura aqui, ó, ao redor da boquinha. Pra quê? Pra engatar e ficar com o labiozinho bem frouxinho, né? Não pode apertar. Então, nesse reflexo, ele já faz o relaxamento dessa musculatura para ele não pegar no mamilo ou pegar assim com muita força nessa região. Porque se ele apertar o labiozinho na hora do engate,
a língua retrai, como chupar canudinho, né? A língua, se a gente usa essa musculatura aqui, a língua vai para trás, a gente precisa que a língua venha bem para frente na hora da pega. Então a gente estimula esse reflexo para liberar toda essa tensão aqui. O lábiozinho fica bem frouxinho, só para servir de apoio, né, na areola e vedamento, para não entrar ar na boquinha, tá? Fazer um vedamento bem perfeito. Se o bebê tá forçando, tá escorregando, tá dando barulhinhos, pode ser alguma alteração, né, de freio labial, freio lingual, pode ter alguma tensão oral excessiva, muitas vezes ocasionado da posição que ficou no útero, do parto, da saída tanto na cesárea quanto no parto, né? Então a gente tem que investigar se estimula. Vai lá, o bebê abre a boca e quando ele engata, ele fecha, força lábio, pode ter alguma questão, alguma disfunção oral e alguma alteração da cavidade oral que tem que ser investigado, tá? E aí também o que ele faz, né? Ele enche a bochechinha, porque a bochechinha tem que ficar bem cheinha quando engata. Tem que ficar mamando assim, ó. Com a bochechinha bem cheia, não pode ter covinha. Aí quando o bebê faz esse reflexo, enche a bochechinha também. E a língua, ele, quando é estimulado no bocão, ele abaixa a língua. Eu não consigo nem fazer. Isso aqui, ó. Ele rebaixa a língua e anterioriza, bota pra frente, né? A língua fica assim, ó. Não pode levantar lá atrás, não pode ter o dorso da língua, esse fundão elevado. Se tiver elevado, tá com alguma questão na linguinha, né? Abaixa a canola e vai bem pra frente. Então o bebezinho já prepara tudo isso no reflexo de abertura da boca. Por isso que pegar o bebê chorando pra botar no seio não é legal, porque no choro o bebê fica tenso, né? Tensiona. Quando engata meio tenso, pode machucar, pegar no mamilo e a língua sobe no choro. Vocês percebam no bebezinho de vocês que no choro a língua sobe. Então, quando eu vou dar o meu seio pro bebê mamar e ele tá chorando, tá estressado, tenso, a primeira coisa que vocês vão ver é a língua alta. Como é que vocês vão dar o mamilo com a língua alta, né? Não vai ser legal essa pega. Então tem que acalmar o bebê. Eu gosto de ensinar bastante isso aqui, né? Assim, foi botar pra mamar, o bebê tá chorando, né? Pegar o bebê com menos fome, é uma estratégia, né? Para aqueles bebês que são super irritados, brabos, tá? E acalmar o bebezinho antes de ir pro seio, tá? Se demorar muito, tipo, meu bebê é muito brabo, muito irritado, nem vai trocar fralda antes da mamada, porque senão vai chegar na hora da mamada super estressado na maioria das vezes. Então deixa para trocar depois, né? Quando ele estiver mais calmo, depois da mamada, se tiver, né, que trocar fralda. Porque tem bebê que fica super tenso na troca de fraldas, quando chega no peito, tá irritado, tenso, e aí vou botar a linguinha tá lá em cima. Aí quando pega, dói pra caramba, às vezes alivia no decorrer, né? Que é bem isso, o início da mamada é mais dolorido, e às vezes pode ser porque o bebê tá muito irritado e muito brabo. E a língua tá lá em cima, né? Daí como é que vai colocar? O bebê vai entrar com a língua lá dentro da areola, se a língua tá pra cima no choro, né? Então tem que acalmar, e eu gosto de ensinar bastante isso aqui, ó. Apoia a nuquinha. Na hora que o bebê tá aqui estressado, pausa tudo, não adianta, pausa tudo, pega o bebezinho, apoia a bundinha, apoia a nuquinha, tenta juntar o bracinho mais pro centro do corpo, né? Trazer pra linha média, que o bebê se organiza quando ele tá na linha média, né? Por isso que o charutinho funciona super bem, né? Pra acalmar o bebezinho que não tá com fome, né? Enfim. Porque o bebê se organiza na linha média. Toda vez que o bebezinho recém-nascido tiver com os braços abertos, tenso, ele fica mais desorganizado e mais nervoso, porque ele passou 9, 10 meses na barriga, todo na linha média, né? Ó, todo centralizado, bracinho para dentro, perninha, né, para dentro. Então, na hora de acalmar, traz para a linha média, né? Junta esse bebê e, ó, bem alto no ouvidinho, e o balancinho de cima para baixo eles param na hora.
Não tem bebê que eu não consiga fazer parar de chorar fazendo isso aqui, ó. E eu ensino as mães na hora que o bebê tá brabo, né? A fazer isso aqui pra acalmar o bebê, mas é assim, ó, tem que ser rápida. Não é assim, ó. Ah, acalmou, deu, vai ficar 5 minutos calmo. Não, não vai, não. Ele tá com fome, ele quer mamar. Então é assim, ó. Acalmou, já vem pro seio, já que o seio de fora, né? Posiciona e já faz o reflexo de bocão, porque se demorar muito, já fica brabo de novo, tá? Vamos ver, Daiane. Meu bebê mama por umas 2 horas e meia, depois já está com fome. Tá, tu acha que isso é um problema, Daiane? Teu bebê mamar por umas 2 horas. Ah, entendi. Tá, eu tinha entendido 4. Peraí. Rebobina. Na minha época se falava rebobina, né? Reseta tudo. Entendi. Teu bebê mama 2 horas e meia e depois já está com fome. Se todas as mamadas têm esse padrão, 2 horas e meia, 2 horas e meia de mamada. Hoje eu orientei uma gestante. Ela quis uma orientação. E aí, ela me perguntou o seguinte, mas assim como todas as mães perguntam, e todas as gestantes têm essa questão, né? Quanto tempo dura uma mamada, Rosane? Daí, e de quantas em quantas horas o bebê mama, né? Foi a primeira pergunta. E aí eu sempre falo, né, que a gente, ser humano, nós mulheres queremos ter controle de tudo, né, saber assim, certinho. Ela tava com o livro aquele 12 horas de sono do bebê recém-nascido, né. Imagina o estrago que esse livro não faz no primeiro mês. Ensinando o bebê a dormir a noite inteira já desde recém-nascido com chupeta. E o livro dizia assim ainda, né, ela que me contou, porque eu não li. De dia não pode dar chupeta, mas de noite pode dar para o bebê dormir 12 horas de sono. Oi? Como assim? Recém-nascido dorme 12 horas com uma chupeta na boca? Que de dia não pode, mas de noite pode. E a produção de leite, como é que fica? Vai diminuir, né? Aí, bom, o que a gente espera de um tempo de mamada, tá? Óbvio que tem variações de bebê para bebê, mas tem uma média, né? Que dura aí em torno de 15 minutos para recém-nascidos. Primeiro mês, tá? Primeiro mês, que depois vai mudando. Vai ficando mais rápido, o intervalo pode aumentar, tá? Primeiro mês, em média, de 10, 15 minutos até 1 hora. Às vezes chega até 1 hora e meia, tá? Mas o que é importante nesse tempo? Perceber que o bebê mamou com eficiência, mamou 10 minutos, 15 minutos. É uma mamada rápida para um recém-nascido. Tá, mas nesses 15 minutos ficou... Suga, engole, suga, engole, suga, engole e largou capotado, satisfeito? Quer dizer o quê? Tá tudo bem, né? Porque muita mãe pensa que tem que ser pelo menos meia hora, e às vezes não, tem bebê que mama de 15 minutos em 15 minutos, e eu já vi bebê recém-nascido mamar 15 minutos com super eficiência. Tá tudo certo? Agora, ficou 15 minutos, mais dormiu do que mamou, né? A mãe não percebeu que teve sucção e deglutição, mas ficou cutucando. Com certeza, os 15 minutos possivelmente não foram um tempo, né, de mamada, uma mamada efetiva. A mamada tá durando 1 hora e meia. Nesse tempo, a maior parte do tempo, tu escutou o teu bebê sugar e engolir, ele foi efetivo, né? Então, tudo certo, desde que depois de 1 hora e meia é uma mamada longa, né? Mas tem bebês que podem chegar até 1 hora e meia. Quais bebês? Bebês hipersugadores, super solicitantes, demandantes, que têm uma necessidade extrema de sucção por prazer, né? A mãe vê que o bebê já está satisfeito, já matou a fome, já deu os 2 peitos, mas o bebê quer ficar ali mais um tempinho. Esse bebê tem que, né? Se tu interromper, ele vai sair dali, vai chorar, porque ele não quer 1 hora de mamada, ele quer até um pouco mais, ele quer 1 hora e meia. Mas depois que ele sai do peito, ele dá um intervalo entre mamadas. Agora sim, ficar 2 horas e meia direto no peito é tempo demais. Tem que investigar se não tem algo relacionado aí a alguma dificuldade do teu bebê, tá? Porque o maior diagnóstico geralmente é a baixa produção de leite da mãe e às vezes é uma situação do bebê, ele que não é eficiente, tem alguma questão oral dele. E uma coisa pode se linkar com a outra, aquele bebê que não está sugando bem, que tem alguma disfunção oral, alguma alteração de freios orais, se tá mamando com baixa eficiência, o que vai acontecer? Não vai conseguir fazer uma boa extração de leite
vai ficar leite parado na mama, o estímulo vai ser menor e a produção vai diminuir. Aí junta as duas coisas, né? Questões do bebê e aí já tem uma baixa produção de leite junto. E a gente tem que fazer dois trabalhos, né? Que é intervir nas questões orais do bebê e também já fazer um trabalho para aumentar a produção. E quanto mais tempo a gente esperar nesse processo, mais difícil é reverter a produção de leite, mais difícil é o bebê adquirir, né, para padrões adequados de sucção, tá? Então, por isso que é correr contra o tempo, né? Então, assim, fez 2 horas e meia de mamada. Bah, uma mamada super longa. A maioria das mamadas é 2 horas e meia. Eu acho que tem que investigar, tá? Ah, não, Rosane, é só a mamada da noite, do final do dia, início da noite, a hora da bruxa, aquela mamada que o bebê fica pendurado, mamada infinita, das 6 às 10 da noite, mama, larga, meia hora mama de novo, larga. É a hora da bruxa e muitos bebês querem ficar 2 horas e meia, 3 horas, grudadinhos com a mamãe, e com a mamãe é peito, colo, peito, colo, peito, colo. Hora da bruxa. O que funciona para essa hora quando a mãe já tá cansada? Largar o bebê pro pai tomar um banho, dar um banho no bebê, um banho de ofurô, botar no sling, na bola de pilates, sabe? Tentar tirar um pouquinho do peito, porque na maioria das mamadas da hora da bruxa não é fome, mas é aquela questão de ficar junto com a mãe, né? A Joana, meu bebê mama 5 minutos só e faz barulho quando mama. Estalinhos, o que posso fazer? Hoje eu atendi um bebê de estalinho, tá? Que acontece os estalos na amamentação? Pode ser o bebê tá perdendo a pega, pode ser a mama muito cheia, não sei se é o teu caso, né, Joana? Se for a mama muito cheia no início da mamada e acontece estalinhos, não é normal, tá? Fato. Porque quando tem estalinho, tem algo que não tá funcionando bem. Pode ter perda de vedamento labial na mamada, perda do vácuo intraoral, a língua pode não estar funcionando muito bem, tá? Pode ter uso de bico artificial aí na jogada, não sei se tem, né, Joana? Se tiver, chupeta, mamadeira, pode ser uma das causas, tá? De estalinho. Vou falar para vocês a paciente que eu atendi hoje. Ela me chamou por causa dos estalinhos, tá? Não, estalinhos não, estalões. A bebezinha tá com 2 meses. Com 1 mês, tá? Ela fez aleitamento exclusivo. E aí, o que aconteceu? Na hora da bruxa, essa mamada infinita da noite, né? Que parece que não acaba nunca, ela tava super cansada. E os palpiteiros de plantão disseram o seguinte: dá uma mamadeira com o teu leite, já que tu tem bastante leite, tira o teu leite e dá uma mamadeira para ela nesse horário para te poder descansar, né? Porque ela ficava cansada com esse horário do início da noite, né? Final da noite. E ela, boa ideia, vou dar uma mamadeira só, não vai fazer mal, né? E ela pegou e deu uma mamadeira, 1, 2, por 5 dias, tá? O que aconteceu? Quando no 5º dia de mamadeira, ela percebeu que a bebezinha tá fazendo estalos enormes, assim, tava engolindo ar, escapando a pega, fechando a boquinha, sabe? Aí ela se apavorou, suspendeu a mamadeira, identificou na hora, assim, ó, é a mamadeira, e parou. O que aconteceu? A bebezinha não conseguiu mais, faz 2 semanas, por isso que ela me chamou, que a bebezinha, que ela parou a mamadeira desses 5 dias e a bebezinha continuava fazendo estalos na mamada. E ela estava preocupada porque a bebezinha estava engolindo muito ar na mamada, tendo, né, que parar várias vezes na mamada para rotar. É uma situação assim desconfortável para bebê. A mãe com muito leite, né, a bebezinha ganhando um monte de peso, mas com muita perda, né, desse vedamento. Fazia muito barulho mesmo. Escapava assim, sabe? E aí, o que aconteceu ali, né? Eu identifiquei que a bebezinha tem freios orais alterados do lado da língua. Só que, se antes da mamadeira não acontecia nada, quer dizer que a causa não são os freios, né? Até, por sinal, assim, uma boa mobilidade de língua, mobilidade de lábio. Então, nem todo freio, né? Esse aqui, labial, ó, é curto quando essa pontinha aqui, ó, a inserção tá lá na gengivinha, tá? Ó, a inserção é lá atrás, né? Lá dentro. Quando tá aqui na pontinha, daí o lábio de cima, ele fica
apertadinho na mamada, o bebê não consegue ficar com ele muito móvel, porque tem aquele freio lá segurando, sabe? Aí o bebê mama na mamada, rinho apertado, a gente tenta soltar e não libera. E aí o bebê tem perda de vedamento labial, né? Por conta desse lábio apertadinho, né? E lá dentro também, a língua modifica, né? Tem perda de pressão de vácuo intraoral por conta desse freiozinho maledeta aqui, ó, gurias. Tá? E a mãe sente muita dor. E esse freio aqui dela também é alterado, mas boa mobilidade, tanto de lábio quanto de língua, sabe? Eu, na minha avaliação, não tinha perda de mobilidade, de função por conta dos freios, até porque no primeiro mês não tinha nada disso, né? Então, tudo isso é raciocínio clínico, assim, que a gente vai fechando, né? Vai entrelaçando, trabalho de detetive também. E aí, tá, causa mamadeira, e agora a bebezinha não reverte. Ativou, né? Ah, e ela tem também uma assimetria, tá? Nesse lado aqui da face, ó, o encaixe da mandíbula é torto, assim, lá dentro não encaixa bem. Mas ela mamava bem antes da mamadeira, só que aconteceu, a mamadeira ativou. O que fazer para melhorar os estalos, tá, Débora? E aí, o que que aconteceu? Também tem isso aqui. Aí eu tive que encaminhar elas, né? Porque a gente fez o manejo do posicionamento, de ajustar, tentar ajeitar a pega, apoiar melhor. E continuou a mesma coisa, os mesmos estalos. Eu tive que encaminhar essa bebezinha para osteopatia. Ela vai ter que fazer tratamento com osteopata, porque o uso da mamadeira ativou toda essa musculatura inadequada dela, sabe? Então ela vai para osteopatia, que ajuda muito, né? E a gente não conseguiu minimizar o estalo, bem pouquinho, quase nada, assim, continua estalando muito. Então ela vai ter que fazer sessões de osteopatia com a bebezinha. O que que a gente faz para melhorar os estalos, tá? A primeira coisa, né? Se tem bico artificial, tirar, tanto a mamadeira quanto a chupeta. Depois, a gente tem que avaliar por que dos estalos, né? Não usa chupeta nem mamadeira, tá? Geralmente os estalos, se não há uso de chupeta e mamadeira, e o bebê faz estalos, possivelmente tem alterações orais, tá, Débora? E essas alterações orais, elas precisam ser avaliadas, porque pode ser algo relacionado a freios orais, tá? Geralmente está bem associado a alterações de cavidade oral, tem que fazer diagnóstico, e aí, porque assim, ó, tem os ajustes, né? Deixar sempre a areola bem macia, fazer uma preguinha de apoio para o bebê manter bem a boquinha na areola, não escorregar. Então, ó, Débora, olha só, você está me escutando? Eu te sugiro, né, que tu vá fazer uma avaliação, tá? Dessa mamada para identificar o que tá causando estalinhos, tá? Geralmente está muito relacionado a alterações de cavidade oral, tá? Disfunções orais. E aí, assim, tem que te fazer diagnóstico, e daí dependendo se é freio, se está alterando, se está, né, essa mobilidade, tem que ir para o odontopediatra para avaliar se precisa fazer, né, a frenotomia, liberar os freios. Tem que avaliar a mobilidade e função. Mobilidade e função do quê? De toda a estrutura oral na sucção. Lábios, língua, né? De toda essa biomecânica da sucção. Que é uma biomecânica bem complexa. Aí, diagnóstico são os freios que estão impedindo a mobilidade, a função do lábio, da língua, de todas as histórias. Tem que ir lá para o odontopediatra para a gente fazer possivelmente uma frenotomia, que é o cortezinho, né, dos freios. E aí depois tem que dar continuidade, porque dependendo dos padrões orais do bebê, ele continua tendo aquela postura, por exemplo, de lábio apertado, língua, né, não funcionando muito bem, a pressão oral interna não tá legal, daí a gente precisa fazer osteopatia. Ou também fono, vai depender aí, fono especializado em motricidade orofacial. Então é todo um processo. Quando tem questões orais no bebê, não é simples, assim, cortou, resolveu. Não é. Há poucos casos, né, alguns casos que eu já acompanhei, muitos, a gente consegue uma reversão, assim, quando é bem precoce, quando um freio é bem fininho, quando a gente consegue, assim, né, reverter rapidamente, identificar precocemente, às vezes não precisa fazer nada mais, né? Mas se o bebezinho já tá, assim, 2 semanas... Eu costumo fazer uma analogia simples. A gente usa uma tala num braço, né? Quebrei, sei lá, aconteceu alguma coisa que
quebrei qualquer partícula. Eu vou usar uma faixa, uma tala, e vou ficar uma semana imobilizada, né? Quando solta, o que que acontece? A gente não tem mais aquela movimentação que a gente tinha antes, né? De ficar uma semana com o braço preso, tá? Dou esse exemplo. O que que acontece? A gente leva um tempo até esticar o braço, até ter força. Dependendo se a gente fica mais de uma semana, duas, um mês, dependendo, a gente tem que fazer o quê? Fisioterapia. Para quê? Para começar a ter, né? Ajustar toda essa musculatura, as articulações, né? Para conseguir ter força de novo. A mesma coisa com o bebê, que passou uma semana, duas, três, já na barriga, com aquela postura, né, apertadinha, a língua, né, toda essa linha média alterada. Daí tem que ir fazer físio, osteopatia, tá? Amanda, se faz frenotomia e não resolve, você encaminha para osteopatia? Olha só, Amanda, os meus casos, tá, que só foram no início, quando eu não tinha, porque a osteopatia é muito nova nas questões da sucção, né? A osteopatia é uma especialidade bem antiga, surgiu na França já há anos. Tem vários osteopatas que são fisioterapeutas, né? Mas de trabalhar a osteopatia com as questões da sucção é novo por aqui, né? Então, o que que acontece? Ó, a Isa entrou. Oi, Isa, tô falando da osteopatia. Oi, Marina. Então, o que que acontece? Eu indicava freno, ficava acompanhando, né? Dependendo da situação, ia para fono, mas demorava muito, sabe? Ficava uma, duas, três semanas e o bebê mantinha aquele padrão de antes. Alguns revertiam antes, outros não. Quando eu comecei o seguinte, ó, é pré-requisito. Tem alteração de freio oral, tem que fazer frenotomia, né? Ou tem algum impacto ali. É assim, ó, é conjunto, sempre casado. Assim, nos meus casos, eu digo assim, bom, pode até não investir na osteopatia. Isso, Isa, aí, marcou com a Ana, maravilha. A Isa vai fazer osteopatia com a bebezinha. Então, o que que acontece? E vocês não têm noção o quanto mais rápido é o processo quando a gente associa, né? A osteopatia é bom para tudo, para bebê, então, nem precisa ter alteração, que não é só, eu tô falando só das questões da amamentação, da biomecânica, do que envolve esse processo, mas tem outras questões que também a osteopatia para bebês ajuda muito, né? Então, eu sempre agora, quando eu identifico questões de freios, alterações orais, tensões orais, enfim, questões alteradas, tem que casar com a osteopatia, tá? Esse casamento é perfeito, Amanda. Olha só, alterações orais, disfunções orais e osteopatia é assim, ó, é o casamento perfeito. E consultoria e amamentação, né? Porque tem o manejo, tem todo o manejo. Também não adianta só ir lá fazer freno, aí, sei lá, a posição tá errada. Enfim, tem várias situações que a gente tem que trabalhar também, né? Então, a consultoria e amamentação, ela não trabalha, a consultoria e amamentação não trabalha sozinha. Nunca. Sempre tem braços e encaminhamentos, obviamente, quando há necessidade, né? Encaminhamentos para quem? Para tratar a lesão, quando é uma lesão muito grave, com enfermeira especializada em feridas, eu tenho aqui em Porto Alegre, né? Enfermeira que me ajuda, que eu encaminho. Eu tenho osteopata, eu tenho fono especializado em motricidade orofacial, tenho pediatra, tenho obstetra, às vezes tem mastologista, tem a dermatologista, né? A consultora em amamentação é uma, mas ela não consegue ter braços grandes para fazer tudo, né? Então a gente sempre vai referenciar para aqueles profissionais que a gente. A odontopediatra é outra parceira, né? Então a gente vai fazendo esses encaminhamentos, dependendo. Muitos a gente consegue resolver só com a consultoria de amamentação, mas tem casos que a gente precisa referenciar. Onde é que tá lá? Tá. Desculpa, Laura. Acabei dando fórmula e ela dormiu. Tava mesmo com fome, tadinha. E isso que passou o dia no peito. Vejo que a pega está correta. Aperto meu seio e sai leite. Estou tomando muita água e não sei o que fazer para produzir mais leite. Será que o teu problema é falta de leite, né, Laura? Aperto meu seio e sai leite.
Estou tomando muita água. Só água não resolve, né, o problema de falta de leite, tá? Guria, Laura, que pena que a gente não conseguiu fazer, né? Quantos meses que será que ela tem? Passou o dia todo no peito, né? E tu deu a fórmula e ela dormiu. Tá. Pai, eu precisava de uma investigação mais profunda, hein, Laura? De saber o seguinte, se ela mama só no peito, tá? É, como é que é o ganho de peso dela, né? Porque às vezes tem bebê que é mamador compulsivo que ganha peso normal, né? Que isso não é um problema, é um comportamento do bebê. Passou o dia todo no peito, tem 3 semanas hoje. Tá. E ela mama só no peito, ou nunca mamou só no peito, ela teve perda de peso, a mamadeira que tu dá é por conta de cansaço, que ela passa o tempo inteiro no peito. Explica mais um pouquinho, porque pode não ser, pode ser, ela pode ter questões orais também, que ela não está sendo eficiente, né, Laura, na mamada. Não sei se tu dá os dois peitos na mesma mamada, só no peito. Maravilha. Tá, e ela ganha peso? Nasceu com 13.400 e saiu com 13.200. Tá. E tá com que peso agora? Tá com 3 semanas, tu já deve ter levado no pediatra, né? Com 2 semanas e meia, estava com 13.400 novamente. Então, ela ganhou 200 gramas da saída do hospital até a primeira pesagem. Quantos dias que foi? Eu acho que não tem falta de leite aí não, hein, Laura? Né? Porque se ganhou 200 gramas, sai no terceiro dia, deu uns 15 dias. 200 dividido por 10 dá 20. Por 10 dias, né? Tá na média. Podem ter várias questões, né, relacionadas. Tu dá as duas mamas na mesma mamada? Ela mama as duas mamas na mesma mamada? Dia e noite ela mama. Ela usa chupeta, Laura. Recuperou o peso de nascimento. A gente espera que em até 2 semanas, em média, recupere a perda dos 10% lá que perdeu na maternidade, nos primeiros dias, né, quando chega em casa. Deixa esvaziar uma mama. Tu pode tentar fazer a compressão da mama junto com ela mamando, né? Aperta lá na base, segura e solta. Será que a pega tá boa? Será que a sucção tá eficiente? É isso aí, Amanda. 14 dias. Está com peso de nascimento, né? Parece não ser produção. Já, assim, já recuperou o peso. O esperado, assim, né? Que é em até 2 semanas recuperar, voltar ao peso que tinha de nascida. Então, Itopé que tem leite, não parece ser uma falta de produção de leite mesmo, tá? Fiz todo dia hoje a compressão da mama, tá? Laura, e ela mama nas duas mamas, então na mesma mamada, com compressão da mama, tá? E aí ela fica quanto tempo mamando? Qual é o intervalo? Ah, que legal que tu viu num vídeo meu a compressão, tá? E aí ela fica mamando ativamente, ela mais dorme do que mama. Quanto tempo que ela fica mamando na mamada? Assim, qual é o tempo médio dela e qual é o intervalo que ela faz, Laura? Será, Laura, que tem um problema aí de amamentação? Fica uns 10 minutos mamando nos dois seios, depois dorme e volta a chorar pedindo teta. Tá, ela faz um cochilinho, é bem comum acontecer isso. O bebê mama os primeiros 10 minutos, 5, 10, dá tipo uma chapadeira da ocitocina, daí o bebê dá um cochilinho assim, sabe? E aí volta. Isso se ela não tiver nenhuma alteração oral também, né? Não sei. Não sei só os 10 minutos, tá? E aí depois ela volta a chorar pedindo teta. Daí tu volta pra teta, né? Creio eu que seja assim, né? Ela fica o tempo inteiro assim, mama 10, cochila e volta. Ela passa o dia inteiro assim ou ela te dá intervalos maiores entre mamadas? Vai respondendo aí. Joana, meu bebê nasceu com 13.900, vai fazer 2 meses, dia 12 de julho. E tá com 7.100. Mas no começo demorava mais na mamada. Agora, sim, com o tempo o bebê vai ficando super rápido. Isso mesmo. Sim, a Laura volta pro seio. Tá. Tu volta pro mesmo daí ou tu volta pro outro? Porque 10 minutos e solta, né? Pode ser que ela não tenha esvaziado bem uma mama, né? E aí tu volta pro mesmo seio para que também ela consiga mamar mais leite gordinho, assim, né?
porque conforme vai decorrendo a mamada, vem vindo mais gordura, dependendo da eficiência do bebê. Sim, Joana, nessa idade é normal mamar 5 minutos. A partir do segundo mês, tá? O bebê vai ficando, já tá super eficiente, já mama super bem, já aprendeu a mamar, então o tempo da mamada reduz muito, tá? Está ganhando o peso adequado, fazendo xixi, cocô normal, né? Fica satisfeito, soninho adequado, tá tudo certo. 5 minutos tá tudo certo mesmo. Eu já vi bebê mamar em 3 minutos nessa idade, no segundo e no terceiro mês. 3 minutos de mamada. Mas assim, ó, isso no primeiro mês é muito raro, tá? É a partir do segundo, terceiro mês, tá? Que o bebê fica bem rapidão, o estômago tá maior, aumenta intervalos de mamada muitas vezes, né? Então, o sufoco da demanda é maior, assim, de mamadas muito longas, né? Demoradas, intervalos curtos. É mais no primeiro e no segundo mês ali, depois já é bem rapidinho. É outro padrão. Tem que aguentar no início ali, né? Depois, passa, depois é bem rápido. Tiveram dias que ela demorava para mamar. Agora tá do jeito que te falei. Tá, então ela tá mamando, mama, dá um cochilo e volta pro seio. Tá. Às vezes é comum acontecer isso, tá, Laura? O bebê mama e daqui a pouco dá uma cochilada e daqui a pouco volta e quer mais, tá? O que que é importante, né? De tu voltar pro seio sempre que ela mostrar sinal de que quer mais, volta pro seio, tá? Volta pro mesmo que ela tava, se ela fez uma mamadinha de 10 minutos, porque possivelmente ela não, né, pela idade que ela tem, né? Ela tá com 3 semanas, pelo que eu entendi, tá dentro do primeiro mês. Ela ainda talvez precise de mais tempo para esvaziar bem o primeiro seio, tá? Volta pro primeiro seio. Volta pro mesmo seio por causa do leite gordo. Isso. Mas aí, se tu voltar pro primeiro seio e ela ficar muito lenta, muito sonolenta, tu pode tentar botar no segundo seio, para ver se ela fica mais ativa, tá? Mas daí hoje ela estava chorando demais, daí dei fórmula de copinho e ela dormiu. Tava com fome. Tá, mas daí tu já tinha dado os 2 peitos, tinha deixado ela bastante tempo, né? Porque tem bebê que precisa de mais tempo no peito mamando, né? Teria que fazer uma avaliação mais completa aí do caso de vocês também, né? Acompanhar uma mamada. Não sei, Laura, de repente não seria interessante de tu buscar ajuda de uma consultora em amamentação, né? Se tu quiser ajuda online, eu posso te ajudar também, ou se tu quiser ajuda presencial, de repente na tua cidade, né? Sim, já tinha dado os 2, tá? E quanto tempo que ela ficou nos 2? Será que ela não tem também? Se bem que ela recuperou o peso, né? Então também ela sabe mamar, porque senão ela não teria ganho 200 gramas nas primeiras 2 semanas, né? Deixe o tempo que ela quiser. Ótimo. Tá. E será que isso não tá adequado, né? Será que não é o padrão dela de mamadas muito frequentes, né? Será que esse não é o padrãozinho dela? Porque assim, ó, Laura, se ela retomou, ganhou 200 gramas em 2 semanas, tá? Tá bem legal, tá ótimo, tá na média do ganho de peso, né? Recuperou já em 2 semanas o peso de nascimento. Tu vê que tem leite, tu vê que, né, ela mama, faz xixi, faz cocô, acredito que sim, né? Os parâmetros ok. Então, também tem dias que o bebê mama com mais frequência, picos de crescimento, saltos de desenvolvimento, né? Onde o bebê quer mamar toda hora, não desgruda, fica o tempo inteiro e depois o bebezinho volta ao normal, sabe? Tá vindo ali, mama, faz intervalos e de uma hora para outra parece que tá um saco sem fundo, assim, sabe? E aí fica toda hora mamando, 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 mamando. Pico de crescimento. Isso, Isa. Salto de crescimento, exatamente. Pode ser, né? Se ela tá assim, pode levar até uma semana, né? De 3 dias até uma semana, esses picos de crescimento, esses saltos de desenvolvimento, o bebê fica super alterado. Começa a mamar assim, ó, loucamente, a mãe parece que não vai dar conta do recado, a mama fica mais murcha mesmo, porque o bebê tá toda hora mamando, né? Mas assim, a produção já vem com tudo, mais quantidade, o bebezinho já, né, se satisfaz. Então, é que eu fiquei com pulga atrás da orelha, porque passou o dia mamando e chorando. Aí dei fórmula, dormiu, como se ela estivesse exausta. Tá, mas assim, te pergunto, né? Antes de hoje, por exemplo, isso não estava acontecendo, né? Tu notou que é um padrão.
que ela mudou. Antes não era assim, é isso? Porque pode ser mesmo a entrada na terceira semana, nos 10 dias, se não me engano, tem o primeiro pico, depois lá em torno, beirando a quarta, tem outro pico de crescimento, né? E que tu pode ter percebido essa alteração aí, Laura, e que não é falta de leite, que não é que ela mama mal, né? Começou ontem isso. Bah, guri, eu acho que é um pico de crescimento, hein? Mama toda hora, fica irritada, daí dorme mal também, né? O bebê fica bem alterado, tanto do sono quanto da alimentação. Da alimentação quer ficar mamando pendurado 24 horas e o sono também fica alterado, o bebê não dorme, daí o bebê fica irritado, sabe? Nem mama direito, muitas vezes, né? Fica bem nesse padrão aí, Laura. Eu acho que assim, ó, evita o uso da mamadeira, tá? Tá, o pediatra disse que ela tem que subir de 25 a 30. Tá, vamos lá. Ganho de peso, tá? A média de ganho de peso de um bebê que mama no peito é de 20 a 30 gramas, não é 25 a 30, de 20 a 30, tá? Eu não sei que cálculo que ele usou, né? Se foi cálculo. Porque às vezes, assim, sabe o que acontece? O bebê chega em casa, tu tem a referência do peso da saída do hospital, tá? Só que chega em casa, até dar uma estabelecida na amamentação, pode levar alguns dias. E aí o bebê pode ter continuado a perder peso nos primeiros dias em casa. Quando voltou lá para a balança, aquele peso que ele pesou e o cálculo que o pediatra fez do peso lá da balança com o peso que o bebê saiu do hospital não coincide, né? A média não fica bem na média, fica menos, porque ele pegou um peso que não é o peso menor que ela teve, sabe? Então, o que acontece? A média vai dar menor, tá? Mas assim, o que é importante, né? Que é de 20 a 30, que pode estar com, né? Importante que de uma pesagem a outra teve ganho, tá? O que não pode é menos de 15 gramas por dia, tá? De 15 a 20 é um bebê que não ganhou tanto assim, mas ganhou. E a gente acompanha, sabe? Não precisa dar uma mamadeira, sabe? Não precisa complementar. Tem bebês que ficam fora da média, né? Tem bebês que ficam um pouco abaixo dos 20 gramas. De 15 a 20, desde que de uma consulta a outra teve ganho, esse bebezinho pode estar o quê? Fora da curva, né? Curva é o quê, né? É aquela média aqui. Mas tem bebezinhos que ficam abaixo dessa média de 20 a 30, porque média é média, né? Média. Tem os que ganham mais, tem os que ganham um pouco menos, tá? Então é aceitável que fique um pouco abaixo da média, abaixo de 20. Menos que 15 não, tá? Tem que ser entre 15 e 20 se tá fazendo urina, né? Tá fazendo fezes, tá? Tá se desenvolvendo bem. Entre as mamadas faz sonequinha, sabe? É uma bebê saudável. Então ela pode ser simplesmente uma bebezinha que tem um biotipo mais magro, né? Que tá no desvio da média, para menos, né? E isso não quer dizer que tenha que entrar para a média, mas o importante é que de uma consulta a outra ela manteve ganho, tá? O que não pode acontecer é de uma consulta a outra na curva ela ficar retinha ou começar a baixar, né? Hoje ela ainda não fez cocô, tá tudo certo. Vai passando as semanas, tá, Laura? O bebezinho vai evacuando menos, tá? Por quê? Porque vai absorvendo melhor os nutrientes. Do leitinho vai sobrando pouco resto fecal, absorve bem e aí não evacua com tanta frequência como nas primeiras semanas, nas primeiras duas, tá? Então, não te apavora. Vai. Mas xixi ela fez, né? Xixi tem que manter, tá? Bebê que tá mamando bem tem que manter bastante urina, né? Nos parâmetros normais. Significa que tá entrando leite. Agora, o cocô tem bebê que pode ficar até uma semana sem evacuar. Não na primeira e segunda semanas de vida, tá? Hein, Laura? Eu tô achando mesmo que é um pico de crescimento, que eu acho que tu tem leite suficiente. Xixi fez normal, ó. Quer dizer o que? Tá entrando leite, tá? Se tá fazendo xixi, tá entrando leitinho, né? E o cocô, depois da primeira, segunda semana, os bebês pode passar a evacuar com menos frequência, pular dias de evacuação, mas xixi tem que ter. Fralda com xixi tem que ter, senão que tá entrando, né? E eu acho, sinceramente, Laura, que a tua bebezinha mama bem, que tu tem leite suficiente para ela, assim, né? Tô fazendo uma avaliação bem um pouco superficial, tá? Então,
Xixi, toda troca de fralda, fralda cheia nessa idade, 3 semanas, tá? Tu tem leite, me parece que ela mama bem, porque ela teve um ganho de peso adequado, tá? Ela recuperou o peso de nascimento nas 2 primeiras semanas de vida, tá? Tá? Excelente. É nas 2 primeiras semanas. Eu acho que a tua bebezinha é muito comum. Chegou em casa, ainda perdeu mais um pouco, e isso não tá contabilizado também, tá? Na média, né? De ganho de peso, dessa contagem aí. Então, a gente não tem o peso dela, o menor peso dela, tá? Tem bebê que fica na primeira semana, né? Perde quando chega em casa, os primeiros 5 dias, começa a ganhar e aí pesa. E aí lá na balança pediátrica, o que que aconteceu, né? Ah, na primeira semana não ganhou peso ou manteve o mesmo peso que saiu do hospital. Não justifica complementar. Por quê? Porque se perdeu ainda nos primeiros dias em casa, vá que começou a recuperar agora, né? Tem muito disso, tá? Porque a primeira semana é esperado que o bebê até não ganhe, às vezes até pode perder um pouquinho, justamente porque a primeira semana, né, acontece tanta coisa, tá? Eu acho que a tua bebezinha tá num pico de crescimento, tá, Laura? Eu não daria fórmula, não indicaria para vocês. Não iria querer botar a tua bebezinha dentro lá das 25, 30 gramas por dia. Iria acompanhar, né, a próxima pesagem. Ficou de 15 gramas para cima, o restante tá tudo bem, tá dentro dos parâmetros normais, né? Eu não complementaria. E eu acho que ela tá num pico de crescimento, que o bebê quer mamar toda hora, fica irritado, sabe ficar brabo, deixa no peito, livre de... Confia, guria, confia nessas tetas, tá? Tu não tem cirurgia de mamas, não tem uma mamoplastia redutora, alguma doença crônica, mas não me parece ser um problema, tá, Laura? É que tu ficou insegura, né? Também. A Isa pergunta, diz, a Milena faz cocô em praticamente todas as trocas. Deveria ter diminuído? Não, tá, Isa? Fica tranquila. Padrão de fezes, assim, né? Hábito intestinal é muito variado nos bebês, tá? Tem bebê que segue fazendo toda a troca, tem bebê que fica até 7 dias. O meu ficava 5 dias sem fazer cocô, mamava só no peito. E já na primeira semana de vida, depois que saiu todo o mecônio, até o primeiro cocô, ficou 5 dias. Guria, se eu não estivesse muito segura, que eu tinha certeza que o Felipe tava, que eu tinha leite suficiente, que ele estava mamando bem, olha, muitas já teriam complementado, tá? E eu fiquei bem firme e forte na primeira semana. Esther, meu filho tem 1 mês e 11 dias e faz cocô todos os dias em quase todas as trocas. Tá, ótimo, maravilha. E dá-lhe fralda, né? E dá-lhe fralda, Esther. Sim, fiquei insegura, exatamente isso. E a insegurança é braba, assim, sabe? Às vezes, ainda mais vindo de pediatra, assim, sabe, Laura? Pediatra é um profissional, assim, que ou ajuda muito a mãe na amamentação, a deixar a mãe muito segura, ou bota a mãe lá no fundo do poço com a amamentação, sabe? Por quê, né? Porque daqui a pouco, assim, imagina, tá tudo bem, tua bebezinha tá dentro da média, sabe? Tá tudo certinho, às vezes ganha um pouquinho abaixo da média, mas tá tudo bem, né? Entre 15 e 20, a gente não se desespera a complementar, sabe? Claro que a gente investiga, vê se tá tudo bem com a amamentação, né? Se não tem algo a ser melhorado, faz uma avaliação bem mais completa. Mas tem sinais aí de que tá tudo bem, que tua bebezinha tá passando por um pico de crescimento, tá, Laura? Que eu acho dos complementos, Alessandra, dos suplementos, das fórmulas artificiais, né? Eu acho que, dependendo das situações, das indicações, elas, né, salvam vidas. Tem situações onde a mãe não tem leite suficiente, ou o bebezinho tá desnutrido, assim, tá perdendo peso, e dependendo da situação, a gente, a fórmula artificial, ela, nossa, ela vem assim, cai como uma luva. Tem situações onde, de fato, a gente, por exemplo, tá? Mães com mamoplastia redutora, que na maioria das vezes não tem leite suficiente, não consegue ejetar leite, produzir leite suficiente, tem que complementar com fórmula, né? O mandamento número 1, né? Quando a gente encontra uma situação de um bebezinho que não tá se desenvolvendo bem, tá com baixo ganho de peso, né? Tá desnutrido, né? Tá com perda de peso, alimente o bebê. Não importa como, alimente o bebê.
né? Bebê nenhum merece passar fome, né? Porque, tipo assim, meu Deus, tô dando um veneno, fórmula não é veneno, né? É que nem cesariana indicada, bem indicada, né? Fórmula também, se bem indicada, né? Se adequadamente indicada, salva um bebezinho, pelo amor de Deus, né? Eu não sou contra a fórmula, bem pelo contrário, eu já indiquei fórmula. Eu já atendi, cheguei para atender bebezinho, sabe, de 1 semana, que não tinha ido no pediatra, bebezinho sem urinar, desidratado. Eu já mandei pai correr comprar fórmula para alimentar bebê, sabe? Então, mas muitas fórmulas são mal indicadas mesmo, né? Muitas vezes não tem nem a necessidade daquele bebezinho estar tomando fórmula. Eu já atendi bebê super alimentado, mãe segura, dando fórmula achando que o bebezinho não estava mamando bem e estava ganhando 50 gramas por dia, sabe? Com fórmula, peso excessivo, né? Então tem as situações onde há necessidade da fórmula. E ela não é um veneno. A fórmula, ela é, né, uma composição ótima para um bebezinho que não pode ficar mamando só no peito, que não tem, que a mãe não tem leite materno. Enfim, situações onde a mãe não pode amamentar também, né? As mães com HIV não pode amamentar, tem que dar fórmula. Né? Tem situações que. Eu tive mastite infecciosa e candidíase, diz a Esther. Foram dias muito difíceis, mas não parei em nenhum momento de amamentar. Parabéns, né, Esther? Bato é forte, guria. Mastite é uma situação bem dolorida, candidíase também é muito dolorida, tá? Mas que bom que tu seguiu firme no objetivo, né? Que bom que tu foi forte. Nem todas as mães conseguem se manter firmes, né? Porque isso é uma variável que depende aí de vários fatores, assim, né? De cada mãe. Quando ocorre isto, a fórmula é dada para o bebê, né, com mamadeira ao copinho. De preferência no copinho, tá, Ju? Ou na translactação, relactação, que é a sondinha junto com o peito. Depende do objetivo, né? Se é uma complementação temporária, se é uma complementação mais longa, né? Aí a gente vai fazer o uso adequado ou do copinho ou da sondinha junto com o peito, com o intuito de não dar mamadeira, porque a mamadeira faz o bebê desmamar do peito, né, Ju? Tá? Minha bebê de 3 meses quase não fez sonecas nos últimos 2 dias. Hoje me toquei que estava comendo muito chocolate. Letícia, será que não é um pico de crescimento? Não, 3 meses, salto de desenvolvimento. 3 meses é o primeiro salto de desenvolvimento, bem importante. O bebê, nossa, fica assim, ó, agitado pra caramba. Não dorme nada, tá? Geralmente, chocolate não está relacionado à estimulação do bebê, só excesso de café, de teínas, né? Mas antes o café não é proibido, dá para tomar 3 xícaras por dia de café preto. Pode ser o primeiro salto de desenvolvimento, tá, Letícia? O chocolate geralmente não está relacionado à hiperestimulação, tá? Por conter leite, né, no chocolate, pode, por exemplo, um bebezinho ter mais gases, né? Porque a proteína do leite passa pelo leite materno. Mas nesse sentido, mas não de sono, tá, Letícia? Relacionado a chocolate, não. Deve ser o primeiro salto de desenvolvimento. A dor é muito maior que as contrações, é verdade, tá? Meninas. Ah, Clarissa, obrigada. Deixa eu ver aqui. Rosane, eu passei por muitos problemas na amamentação no início. Congestionamentos, mamas empedradas, engurgitamento e mastite, não? Mais de um médico me sugeriu a parar, pois eu produzia muito, não desisti. 2 anos e meio depois, meu filho ainda mama. Ai, que amor! Superou, né? Isso aí. Que mania que os médicos têm de mandar parar, né? Em vez de ir na raiz do problema ali, resolver o problema. Que gurias, eu acabou minha energia, tá? Acho que até já passei da minha hora. Já é quase 11 horas. Meu Deus, eu tô aqui assim, ó, com o olho já vidrado. Amanhã tem que acordar cedo. Meninas, agradeço que vocês tenham ficado aqui comigo. Não deu para fazer a live compartilhada da SOS. Espero que a próxima a gente consiga, tá? Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês aqui, esclarecido dúvidas, tá? E o que precisarem, né? Me mandem mensagem em inbox que eu tento, né, dentro do possível, responder todas, tá? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Fica tranquila, Laura. Dá teta pra tua guria, tá? Relaxa. Tchau, Isa. Boa noite. Vamos lá, vamos na osteopatia que chega de dor, né? Um beijo para vocês.